Você já ouviu alguém dizer que o livre-arbítrio não existe porque não escolhemos onde nascemos ou somos fisicamente? Será que isso realmente invalida a ideia de que temos liberdade de escolha? Vamos explorar esse tema juntos. Antes, peço que você deixe seu like, se inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Vamos agora observar um argumento interessante sobre a questão do livre-arbítrio. Ele seria total, parcial? Alguma questão poderia anular a existência da livre escolha, do livre-arbítrio? Vamos verificar aqui este podcast, ou melhor, este argumento em um podcast. Se existisse livre-arbítrio, você deveria escolher onde você nasceu. Você escolheu? A cor da tua pele, você escolheu? Porque isso tudo são questões socioeconômicas e culturais que elas acabam espelhando um pouco nas tuas decisões. Pra tu ter. Pra você ter decisão. Eu acho que eu escolhi, que se eu não escolhi, eu levei mais sorte ainda. Ah, então você levou uma sorte. Então você teve um privilégio social bacana ter nascido branco, bonito. Olha, não sobre isso. Quando Deus te dá uma mãe pobre, um pai pobre, analfabeto, morando numa favela, certo? Numa situação drástica e ainda com problemas de paralisia cerebral, te dão pais alcoólatras que vivem, outros até numa cracolândia da vida. Qual é a chance, dentro de um percentual, de você ser uma pessoa que possa exercer livremente o teu arbítrio? É a chance dessa criança que nasceu com problemas, certo, de uma deficiência, sim, problemas genéticos, imunológicos. Qual é a chance dela exercer o livre-arbítrio da mesma maneira como supostamente nós aqui exercemos? Vamos lá então, vamos começar falando o que é livre-arbítrio. O argumento dele foi interessante, foi um ótimo argumento e um questionamento, pois essas questões elas são bem complexas em relação ao livre-arbítrio, então é válido todo tipo de questionamento. Então muitos ateus têm até alguns argumentos interessantes, não alguns, até vários, mas a gente também é sempre bom trazer respostas para esses tipos de argumentos, sempre com total respeito por todos eles. Então, vamos falar um pouco sobre o conceito do livre-arbítrio. Este conceito, ou melhor, essa livre escolha, é a capacidade que temos de tomar decisões de forma consciente e voluntária, escolhendo entre diferentes opções com base em nossa razão, valores e desejos pessoais. Porém, vamos falar sobre os fatores incontroláveis versus decisões conscientes. Os fatores incontroláveis são o que o rapaz no vídeo falou de maneira interessante, este exemplo que ele usou. É verdade que não escolhemos onde nascemos, nossa cor da pele ou características físicas, ou até mesmo a condição financeira ou condição de saúde, se nascer com algum tipo de deficiência e etc. Esses são fatores determinados por genética e circunstâncias externas. No entanto, o livre-arbítrio se manifesta nas decisões que tomamos diante das situações que a vida nos apresenta. Por exemplo, duas pessoas podem nascer em ambientes semelhantes, mas fazer escolhas de vida completamente diferentes. Isso mostra ou demonstra que, apesar das condições iniciais, temos a capacidade de decidir nossos caminhos, apesar de que muitas vezes vamos ter dificuldades devido às circunstâncias e às situações, à escassez e também necessidade de algo. Na filosofia, há várias questões diferentes sobre visões sobre o livre-arbítrio. Tem um determinismo, acredita que todas as ações são resultado de causas anteriores. O libertarianismo defende que temos liberdade genuína de escolha, mesmo que influenciada por fatores externos. E temos o compatibilismo, que sustenta que o livre-arbítrio é compatível com o determinismo, ou seja, mesmo que nossas ações tenham causas, ainda podemos ser livres se agirmos de acordo com nossos desejos e intenções. Embora não possamos controlar onde nascemos ou nossas características físicas, temos a capacidade de fazer escolhas conscientes que moldam nossa vida. O livre-arbítrio não é sobre controlar todas as circunstâncias,
porém sobre como respondemos a elas. E é nessa liberdade de resposta que reside nossa verdadeira autonomia. O livre-arbítrio são expressões que denotam a vontade livre de escolha, as decisões livres. O livre-arbítrio é a capacidade de escolher autônoma realizada pela vontade humana. O livre-arbítrio também pode estar associado a uma crença religiosa que defende que a pessoa tem o poder de decidir as suas ações e pensamentos segundo seu próprio desejo, crença ou valores de vida depois da morte. Se existisse livre-arbítrio, você deveria escolher onde você nasceu. Você escolheu? A cor da tua pele, você escolheu? Porque isso tudo são questões socioeconômicas e culturais que elas acabam espelhando um pouco nas tuas decisões. Para tu ter, para você ter decisão. Eu acho que eu escolhi, que se eu não escolhi, eu levei mais sorte ainda. Ah, então você levou uma sorte. Então você teve um privilégio social bacana ter nascido branco, bonito. Olha, não sobre isso. Quando Deus te dá uma mãe pobre, um pai pobre, analfabeto, morando numa favela, certo? Numa situação drástica e ainda com problemas de paralisia cerebral, te dão pais alcoólatras que vivem, outros até numa cracolândia da vida. Qual é a chance, dentro de um percentual, de você ser uma pessoa que possa exercer livremente? Muitos ateus levantam um questionamento de que na cosmovisão cristã não pode existir algo como um livre-arbítrio, porque existe, por exemplo, a condenação para os que decidem rejeitar a Cristo. Portanto, se há punição, então não há livre-arbítrio. Ora, se isso é uma distorção grosseira do que significa livre-arbítrio, livre-arbítrio é poder fazer o que quiser. Se a pessoa será punida, recompensada ou ignorada pelo que fez livremente, isso é uma outra questão. O livre-arbítrio não diz respeito à consequência, diz respeito ao ato em si. As pessoas não são marionetes nas mãos de uma divindade, são seres livres que decidem agir como bem entendem. O ateu tem todo o direito de achar que, por exemplo, a punição pelos maus atos é errada, mas não o de distorcer o sentido de livre-arbítrio para passar a impressão de que quem o praticou não era livre para decidir se praticaria ou não. Temos que entender que alguns ateus, eles fazem uma confusão nessa questão do livre-arbítrio por não entenderem direito. Por exemplo, se a punição divina pelos maus atos implica que não existe livre-arbítrio na cosmovisão cristã, então nem na cosmovisão ateísta haveria livre-arbítrio, uma vez que existem policiais para prender aqueles que fazem o mal, juízes para condená-los e prisões para encarcerá-los. Porque os ateus não reclamam também que não existe livre-arbítrio nesta vida, porque para existir livre-arbítrio deveria inexistir punição por certos atos livres, porque eles não entram na luta contra a polícia, contra os tribunais e contra a prisão. Afinal, se só pode haver livre-arbítrio onde não há punição, então nem na visão ateísta o livre-arbítrio existe. Todas as formas de punição deveriam inexistir completamente para as pessoas serem consideradas livres. Um bandido não poderia ser preso por ter assassinado alguém, porque o livre-arbítrio dele em decidir matar alguém deveria ser respeitado. É óbvio que a conclusão ateísta é barata e superficial. O livre-arbítrio é Deus permitir que o homem haja da forma que ele escolher agir, da mesma forma que o bandido tem a opção de matar ou não matar. Ele não é obrigado a matar, o traficante não é obrigado a vender drogas e o abusador não é obrigado a cometer o ato. Um aluno não é obrigado a filar ou colar na aula. Um ateu não é obrigado a respeitar Jesus, eles agem assim porque querem. Porém, cada uma das ações há um efeito, seja ela uma consequência natural ou uma punição imposta. No caso do assassino, por exemplo, a consequência natural é a outra pessoa morta e a punição imposta é a prisão. Nada desses exemplos interfere no livre-arbítrio, porque cada pessoa foi livre
para agir daquela forma. É justamente por ela ter o livre-arbítrio que ela pode ser punida pelo ato. Porque se ela não tivesse a liberdade de escolha, ela não poderia ser justamente condenada. Livre-arbítrio é poder ter agido de forma diferente do que agiu. E é com base no pressuposto do livre-arbítrio que pessoas são presas. Se quem fizesse o mal não tivesse a opção de não ter feito o mal, porém o fizesse por obrigação, ninguém seria preso, por exemplo. Eles são presos porque tiveram opção, e eles tiveram opção porque tinham o livre-arbítrio. Isso que é livre escolha, o livre-arbítrio, como a gente chama. Se alguém conseguisse criar uma tecnologia tão avançada ao ponto de poder entrar na mente de um ser humano e ter controle sobre suas ações, de modo que o indivíduo fosse completamente impotente para impedir o que se fizesse por meio do corpo, este indivíduo não seria condenado por ter feito algo que ele não poderia ter impedido. Essa é a razão pela qual pessoas com sérios problemas mentais não são julgadas pela lei da mesma forma que as pessoas em sã consciência. Quanto mais o indivíduo pode escolher, isto é, quanto maior for sua capacidade de livre-arbítrio, mais moralmente responsável ele é e, consequentemente, com mais justiça pode ser condenado e punido. Por isso, a lógica é exatamente oposta à que é proposta pelos ateus. Em vez de o livre-arbítrio implicar em todo mundo pode agir da forma que bem entender e sem poder ser punido, porque qualquer coisa que faça, o sentido real do livre-arbítrio é poder agir de forma que bem entender, e justamente por isso ser punido caso escolha agir errado. Na Bíblia, este conceito é muito claro. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e o bem, ou morte e o mal. Deuteronômios capítulo 30, versículo 15. Deus nos coloca as duas opções, nos incita a escolher pelo bem e nos adverte sobre as consequências da má escolha. Isso é livre-arbítrio. Deus não escolhe em nosso lugar, Ele nos deixa escolher. Há uma idade em que o homem já pode rejeitar o erro e escolher o que é certo. Isaías capítulo 7, versículo 15. Josué colocou duas opções, bem e mal, aos israelitas, juntamente com sua própria escolha. Olha o que está em Josué capítulo 24, versículo 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se a deuses, os que seus antepassados serviam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Porém, eu e minha família serviremos ao Senhor. No caso, é uma escolha, um livre-arbítrio. Tem consequências? Sim. Se caso ele não escolhesse servir a Deus, teria consequências negativas, sociais, civis, militares. Porém, ele tinha a escolha de, no caso mesmo com as consequências, rejeitar e servir aos deuses pagãos. As consequências, ou no caso, o lugar onde a pessoa nasce, que a pessoa não escolheu, a cor da pele, a aparência, não tem nada a ver com livre-arbítrio. É apenas uma questão de uma consequência da vida mesmo, que tem que ser assim. Livre-arbítrio é a partir do momento que você nasce, tem consciência e escolha pelas coisas e você decide fazer algo ou não. Bom, amigos e amados irmãos, chegamos ao final aqui de um vídeo interessante sobre o argumento interessante do ateu no podcast em referente ao livre-arbítrio. Espero ter, no caso, esclarecido. A gente vai fazer aqui outros vídeos referente à livre escolha, para a gente explicar que a consequência, que no caso muitos entendem de maneira errada o livre-arbítrio, achando que é uma totalidade, uma complexidade, mas não é bem assim. Livre-arbítrio é a livre escolha e ela é limitada, é parcial. Se eu quiser sair voando agora por aí, eu não posso. Mas no caso tem nada a ver com o livre-arbítrio, é só uma vontade que vem contra a lógica. A gente não pode escolher a nossa altura, a nossa cor da pele, o estilo de cabelo, essas coisas. Porém, é uma questão genética, uma consequência genética normal da vida biológica. Porém, a livre escolha é eu decidir gravar esse vídeo ou não. Eu decidi, depois de terminar de gravar, começar a editar ou deixar para editar só amanhã. Mas se amanhã tiver alguma coisa que a pessoa não possa editar o vídeo, alguma tarefa, alguma a fazer, a pessoa deixa para outro dia.
Mas não é porque o livre-arbítrio foi tirado, é devido às consequências ou tarefas e deveres do dia. Pois no outro dia a pessoa pode fazer de livre escolha, ou a pessoa pode fazer qualquer hora, a pessoa não jantar, não se alimentar, não dormir para fazer algum tipo de atividade ou trabalho. Isso é o livre-arbítrio. Entende? Se eu quiser, no caso, tiver a obrigação de ir para o trabalho, eu tenho que ir para bater ponto, para, no caso, exercer minha função com responsabilidade. Mas se a pessoa quiser não ir para o trabalho, ir para o cinema, assistir um filme, a pessoa vai com livre-arbítrio, embora vai ter consequências e vai ser descontado na folha de pagamento da pessoa. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Espero ter esclarecido essa questão. Vamos fazer mais vídeos sobre esse assunto. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e também acessar os outros vídeos que a gente está fazendo aqui, de vídeos sobre questões do ateísmo, respondendo a vários podcasts famosos de ateus sobre vários assuntos interessantes que os ateus, no caso, levantam, e a gente traz aqui as respostas para essas perguntas, sempre com respeito pelos ateus. Tem muito, no caso, ateu que faz questionamento interessante e a gente precisa explicar a eles, que às vezes muitos não entendem de maneira clara como deve ser, certo? Chegamos ao final do vídeo, agora sim, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.